Olá! Em poucos espaços, o machismo é tão explícito quanto no mundo esportivo. Não bastassem as dificuldades para sobreviver de atletas, independentemente do sexo, num país onde falta estrutura, incentivo, estímulo e patrocínio, né? Elas, as atletas, ainda carregam nas costas o peso do preconceito e muitas vezes do desrespeito. Mas, felizmente, uma legião de mulheres atletas aí continua seguindo firme nos seus propósitos, nos seus sonhos, dando lição de coragem, inspirando novas gerações, quebrando o tabu e, claro, muitos recordes. E por isso que o Maria Sem Vergonha de hoje, gente, é assim, é altíssimo nível, sabe? É altíssimo nível mesmo, porque entre as nossas convidadas estão a Carol Gataz, jogadora de vôlei que já integrou a seleção brasileira e uma das atletas mais bem-sucedidas e queridas dos riopretenses. Tem aqui também a médica endocrinologista Flávia Funes e a advogada Marilza Cândida Saldanha. Gente, essas duas mulheres, assim, ó, franzina, com cara de frágil, assim, elas participaram no último final de semana, por exemplo, de uma competição na qual nadaram 3,8 quilômetros, depois pedalaram 180 quilômetros e correram outros 42 mil metros. Eu desmaio só de imaginar. Acho que não teria fôlego para metade da primeira parte, né? E estão aí, lindas, mostrando que é possível fazer o que se ama, independentemente do que a sociedade definiu que é papel de mulher, que é papel de homem. Mais inspiradoras que elas, impossível, gente. Hoje, no programa de hoje, eu tenho a participação do meu amigo Petrocilo, Carlos Petrocilo, jornalista, cobriu esportes por muitos anos, hoje é repórter especial do Diário da Região. Eu, Maria Helena Cobre, meu amigo Arthur. Prazer estar com vocês e a gente espera aí que vocês participem, conversem com as nossas convidadas e ajudem a gente a fazer esse programa, assim, que está ficando cada vez mais gostoso de discutir dentro da nossa missão de trazer mulheres que possam inspirar um mundo melhor. Essas podem, gente, vocês podem ter certeza. Eu queria começar um pouquinho com a Carol, porque, Carol, assim, mais ou menos quando eu cheguei no Diário, uma das minhas primeiras entrevistas, 19 anos atrás, foi com a Isabel do vôlei, né? E lá no Automóvel Clube, ela me falou muito da dificuldade que era, né? Você ser atleta ainda no esporte, que as pessoas, vôlei tudo bem, vôlei pode jogar. Mas a dificuldade que era você conseguir que a sociedade aceitasse que você ia para uma turnê e deixasse a família, ou os filhos, ou desse a cara a tapa, né? Isso mudou no universo esportivo ou a gente ainda continua sofrendo muito dentro ali, nos bastidores, esse machismo implícito? Não, claro. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, estar com todo mundo. Obrigado pelo convite. E eu acho que sim, mudou. Os anos mudaram, né? Ao passar dos anos a gente está vencendo algumas barreiras. É claro que ainda tem essa lacuna entre o universo masculino com o feminino, mas já mudou muito, né? Antigamente o esporte não era tão profissional como é hoje, né? Principalmente o feminino. Mas acho que no geral, no vôlei, por exemplo, antigamente, tá falando aí há 20 anos atrás, quando a Isabel de repente começou, você imagina ter filhos e ter que cuidar da casa, de repente ter uma profissão, porque não era a profissão determinante, né? Você tinha que, o esporte como não era profissional, de repente não pagava tão bem quanto agora, que a gente pode viver só desse esporte. Então mudou muito, né? Claro que ainda tem esse buraco, mas a gente acha que graças a Deus aí está mudando esse esporte e nós mulheres estamos conseguindo aí impor essa nova forma. Exatamente, a gente está... A própria Hortência veio aí no basquete desmistificando muita coisa, porque você tinha também no basquete um preconceito muito grande. Acho que foi conseguindo derrubar isso. Eu acho que em todos os esportes amadores, né, que se consideravam se amadores, que hoje em dia já se profissionalizou muito mais, que é o caso do vôlei, o basquete, né, porque a gente sabe que o Brasil é o país do futebol, mas o país do futebol masculino. A gente sabe das dificuldades que as meninas do futebol têm, até a própria seleção brasileira, a gente conversa nos bastidores, até com a própria CBF, é uma coisa muito diferente. Basta ver o desnível do dinheiro que rola em cada um. Exatamente, tanto que eles estavam querendo propor uma lei que fizesse com que todos os times tivessem um time feminino, até para incentivar todo esse esporte no feminino. Então, a gente vê que há tentativas de se igualar ao universo masculino. A gente sabe que ainda falta muito, né? Mas a gente torce
continua lutando. E vamos lutar, né? A gente tem que fazer nosso papel, que é lutar dia a dia para conseguir Lembrando que a Carol falou das meninas do futebol, as meninas do futebol do Rio Preto estão nesse momento jogando com as meninas do futebol da Ferroviária de Araraquara, que também tem um papel muito bacana esses dois times, gente. Elas levam o apelido de guerreiras lá e as guerreiras daqui, porque é muito difícil você encarar uma sociedade como a nossa, ainda cheia de preconceitos e cheia de estigmatizar a mulher que joga futebol e falar, eu vou jogar futebol porque eu gosto de futebol e vou fazer aquilo com talento. Acho que nas últimas Olimpíadas as mulheres conseguiram se identificar bastante, aí o torcedor, mas ainda falta muito nesse caminho. Nosso beijo, nossa torcida para elas não estão aqui porque estão lá, tá bom? E vale lembrar que elas jogam como mulher, não tem essa de, essa daí joga que nem homem. Não, jogam bem pra né? caramba, jogam demais como mulher. Doutora Flávia, médica endocrinologista já tem uma vida complicada o suficiente, mas aí ela resolveu complicar um pouquinho mais, entendeu? Porque estava muito fácil para ela, né? Afinal, ela é mulher, né? Precisava ser mais complicado. E aí ela resolveu virar, é triatleta que fala quando pratica esses 3 esportes. E que loucura é essa, assim, como é esse universo, como foi essa decisão? E você tem esse apoio, esse respaldo? Você sente o machismo no teu dia a dia? Triatleta mesmo que chama, né? Também queria agradecer o convite de estar aqui. Foi difícil, na verdade, assim, eu nadava de criança, quando eu entrei na faculdade eu comecei a correr um pouco para manter peso, saúde, essas coisas, né? E quando eu voltei para Rio Preto, o meu treinador, o Marcelo, depois de uma meia maratona que eu tinha feito no Rio, falou assim, por que você não faz o triatlo em Pirassununga? Eu falei, mas eu nem tenho bicicleta. Eu falei assim, não, começa a treinar, faz. E aí eu fiz, que lá era um short, né, um short distance. E depois já comprei a minha primeira bicicleta de speed, né, de triatlon mesmo. Aí já fiz um Olímpico em Santos, fiz minha inscrição para o primeiro Ironman, aí já fiz um long, aí comecei na rotina, né, me apaixonei pelo esporte. E eu gosto muito. Sinto um pouquinho o machismo, a gente tem, né, a gente treina na represa, às vezes, até na própria competição, que é mista, né, tipo assim, durante a competição tem homem e mulher competindo, apesar que não competem entre si, né. Então, você tá lá correndo, às vezes você tá vendo, tá de longe, tem aquela pessoa, você tá lá, aí você chega nela, passa do lado, a hora que ele vê que é mulher, aí já começa a acelerar. Aí você continua na mesma passada, vai lá, passa de novo, aí ele acelera de novo. E assim, eu faço resistência, né? Eu penso comigo, eu tô no quilômetro 30, você deve ter começado a meia hora e você tá tentando. Mas tipo assim, eu dou risada, né? Eu fico meio inconformada, mas eu dou risada. Não, a Icro nunca fez. Gente, mas acontece bastante. A Marilza, ela protagonizou nesse final de semana acho que uma demonstração bem daquilo que é espírito mesmo nosso, né, das mulheres. Ela foi pro campeonato de Florianópolis, né, e acho que teve todos os pertences dela de atleta roubados, né, numa puta demonstração de inteligência emocional, de firmeza, se virou, entrou e mandou ver, sabe, porque é muito legal quando você vê isso, porque uma das formas de nos diminuir é querer dizer que a mulher é histérica, né? A mulher não tem inteligência emocional, a mulher chora. E a Marilza falou assim, peraí, gente, olha, eu sou forte em todos os sentidos. Conta aí pra gente isso. Então, foi bem assim mesmo. Como a Flávia colocou, a gente começa nesse esporte, você começa num crescente, você vem de umas provas mais curtas, vai aumentando, o seu equipamento é adaptado para você, tudo, você treina meses, né, para chegar numa competição dessa, tem que chegar bem preparado. E lá roubaram absolutamente tudo. Eu só fiquei com a minha roupa que eu estava vestida e a bolsa, só. E na hora do desespero, o primeiro pensamento foi assim, acabou a minha carreira de triatleta, né? Porque são equipamentos caros e eu não vivo disso, né? Isso é um esporte, então você tem que abrir mão de algumas coisas para você ter o teu equipamento e ter um rendimento bom. E ali eu fui para a delegacia fazer o boletim de ocorrência, não consegui descansar nem alimentar direito no dia. E quando terminou o boletim de ocorrência, meu treinador falou para mim, o Ronaldo, falou assim, vamos pensar na possibilidade de você competir? Eu falei,
se você conseguir uma bicicleta, eu vou nem que seja de mountain bike, é uma bicicleta mais pesada. Aí eles já foram atrás de uma bike para alugar, para me emprestar. E a partir da bicicleta, para ver sapatilha, a roupa, eu tinha que nadar com wetsuit, que é uma roupa que a gente usa por cima, né? Porque a temperatura da água é muito fria lá. E assim, tipo, eu não tinha toda aquela nutrição que você está acostumado a consumir durante a tua prova, que são, no meu caso, deu 11 horas e meia de prova, então assim, tudo que você vai comer, você tem que levar. E então, né, vou fazer. E assim, só que aquele sentimento de tristeza, de inconformismo, de revolta, né? Mesmo, porque eu não ia servir para nada aquela bicicleta para uma outra pessoa, né? E assim, onde me deu mais foi na hora na largada da natação. Eu falei, bom, já que todo mundo torceu e está acreditando e não levaram, o que eu preciso é do meu corpo, né, da minha coragem. E essa está intacta, graças a Deus, não me atingiram em nada. E aí eu fiz do jeito que deu para fazer. Bacana. Gostei. Muito legal. O Petro é nosso convidado aqui, gente, porque o Petro adora provocar a gente na redação. Ele adora fazer aquela pose assim, eu sou macho, né? E vocês são tudo cheia de mimimi. Mas quem lê os textos do Petro, eu sou testemunha, vai perceber que ele tem uma sensibilidade ali que não é de machista, não. Eu acho que é tudo casca, porque na casa dele quem manda é a Márcia. Petro, é mimimi? Você que cobre esportes há tanto tempo, você acha que essa necessidade das mulheres de ainda ter um programa de se afirmar, de ser hardcore no feminismo mesmo, porque a gente ainda tem muito desafio para enfrentar, é mimimi mesmo? A mulherada no esporte tem igualdade naquilo que você cobre, acompanha? Não, nunca falei isso. Você tá me expondo Olha, aqui. Peraí, gente. campanha, né? Todo mundo ali atrás riu agora, viu? Todo mundo riu. Vamos lá, Petro. Bom, o caso, tava falando do futebol feminino, né? O futebol feminino é um exemplo muito clássico. Na década de 30 tinha uma lei que a mulher era proibida, por lei, de jogar futebol. A primeira convocação da seleção brasileira foi em 1989, né? E inclusive ontem eu estava conversando com o preparador físico do Vadão, que foi técnico da seleção. Ele estava me contando a diferença da mulher no dia a dia. Do treinamento, um pouco do que a Flávia falou aqui, né? A superação dela para aquele tipo de treinamento. E era uma coisa assim que surpreendeu eles, porque eles até então eles tinham trabalhado só com equipes masculinas no futebol. Surpreendeu assim, além da dedicação, o interesse delas. Elas queriam saber para que servia aquele exercício físico, porque o futebol feminino ele não chegou no patamar do vôlei, né? O vôlei conseguiu já um certo patamar, né, Carol? A Carol pode falar bastante aqui pra gente. Tem ainda equipes semi-amadoras, jogadores que vão para a seleção, mas que no dia a dia elas não têm um treino no clube, que elas ganham. Elas vivem assim, com salários de bolsa atleta municipal, que no máximo aí R$1.000 quando ganha, né? A maioria vive nessa condição. Mas existe até um machismo às avessas no vôlei, né, Petro? Às vezes eu vejo muito na redação, quando fala assim do cara, não gosta de futebol, vai jogar vôlei. É o machismo às avessas, não é? Sim. Ainda tem, né? Mas como hoje se ainda tivesse o esporte que é para mulher, né, a bola queimada para mulher, sim, né, e o futebol para o homem. É porque o vôlei não tem contato, eu acho que é mais por isso, né? Acredito eu, né? Vamos, né? Mas com certeza também tem essa brincadeirinha de que vôlei é mais para pessoas mais frágeis, futebol é para homem, né? Aquela coisa do bater. Mas fica na frente, né? De uma cortada. Um pouco forte. Da Carol seria embaixo, né? Porque é possível ficar na frente dela, né? Um pouquinho. Mas aí tem um negócio até para os quatro, acho que a mesma pergunta assim, que eu queria que fosse debatida, assim, recentemente tem tá no ar ai, gente, eu esqueci de pedir pro Marcão, porque eu me lembrei disso agora. É uma propaganda de uma marca de telefonia aí, nem lembro qual mesmo, mas é de buscador da internet. E é uma menininha vestida de rosa, de balé, né? E aí, de repente, ela começa, aí começa a vir o irmão, a mãe, o pai, porque ela fez uma busca e na busca veio um cara lutando judô, kung fu, e ela de balé, toda de cor de rosa, com o cabelo arrumadinho, faz toda aquela pose e descobre que ela adora aquilo ali também, né? Então, acho que a gente tem muito isso ainda arraigado, né? Quando a criança nasce, a menina vai pro balé, o menino vai pro judô,
E aí você continua cercando daqui, cercando dali. Eu sei porque a minha filha joga futebol, adora futebol, jogava no clube desde sempre, joga na escola. Então, toda vez alguém tinha que colocar em dúvida a sexualidade da menina, joga futebol. Como assim? Essa menina vai jogar futebol? Né? Então, ela usava escondida a chuteira do irmão dela. Um dia eu peguei ela com a chuteira e o irmão com a melissa dela. Né? Foi uma tragédia. Ela adora futebol e daí que a vida dela segue lindamente. Então, não é atleta. Mas assim, eu acho que a gente já tem esse condicionamento também com a criança. Demora para a criança poder decidir o que ela quer no esporte, porque os pais ainda têm esse condicionamento, né? A cultura, né? Eu acho que a cultura, a gente já nasce assim, a mulher, é que você falou, a mulher tem que usar rosa, o menino tem que usar azul, aí a menina tem que ir exatamente pro balé, ou para aquela coisa mais feminina. Tocar piano. E não é isso, a gente tem que incentivar todos quanto é tipo de esporte, né? Tem que deixar. Ainda mais hoje, né? E eu acho assim, mesmo as Olimpíadas, tá ali. Poxa, a menina vê lá, nossa, vê um jogador de vôlei, ou vê um jogador de futebol ganhando ouros olímpicos, é um incentivo para ela, né? A gente sabe que, poxa, eu quando eu era pequena, eu vi a seleção de 94 ganhando o vice-mundial lá no Ibirapuera, aquilo lá foi um incentivo para eu ser uma jogadora de vôlei, né? Poderia ser um futebol, poderia ser um basquete, poderia ser qualquer coisa que seria pro masculino e por que não pro feminino, né? Então, acho que isso aí tem que ser um pouco desmistificado. Tem, as mães, os pais ainda estão muito, a criança ainda sofre para encontrar a vocação dela por conta de ter esses clichês para cada sexo no esporte. Eu acho que tá mais tranquilo, sim. Essa coisa que rosa para mulher, azul para homem. E na prática esportiva em específico? Não, eu acho que tá ficando uma coisa mais livre. Acho que as pessoas estão abrindo um pouco mais a cabeça, né? Estão saindo dessa caixinha. Os pais e as mães. Eu acredito que sim, porque você vê nas escolas, criança, a recreação e tudo, e antes era uma coisa muito separadinha, né? Hoje não, a criança escolhe aquilo que ela quer fazer. Mas eu acho que assim, a gente não pode cair no conforto, né? Porque é aquilo que eu falei, as pessoas aceitam. Por exemplo, a Marta, teve uma época que ela estava melhor do que qualquer jogador brasileiro da seleção, a masculina. Só que aí, muitos resistentes à mudança falavam assim, nossa, a Marta é tão boa, né? Que ela é que nem um jogador masculino. Não, ela é boa porque ela é uma mulher que joga futebol. Eu acho que é isso que a gente tem que ensinar para as novas gerações. Eu falo que é isso que a gente tem que pegar. Porque uma coisa é você aceitar, falar, não, agora a mulher vai jogar, ok. Outra coisa é você encarar aquilo como natural. Não, a mulher tem que jogar. Agora, ou ela pode jogar, ela nem tem, não tem nada, né? Você falou do machismo. Ela tem o direito dela de fazer exatamente o que ela quiser. Você falou do machismo às avessas, o balé é um coisa. Exatamente, porque, na verdade, você não vê um homem indo fazer balé, né? É muito difícil. Mas tem vários bons dançarinos, né? Sim, com certeza. Nossa, que dança mas lindamente. Ainda vê a mãe colocando, mas assim, o importante, eu acho, mais, né, até como médico, é botar num esporte. E depois a criança vai vendo o que ela gosta, se ela não gosta. Mas assim, manter ela sempre num esporte. Porque hoje em dia tem muita criança que não faz nem isso, né? Então, só fica no videogame, no computador. Então assim, o importante é botar no esporte. E dentro disso daí, ela vê o que ela gosta. Então, assim, e respeitar, né? E respeitar. O que ela gosta. Tem, né? Mas com o estádio vazio, né? Com a arquibancada vazia, né? Ainda... Eu acho que até melhorou um pouco, né? Mas ainda poderia ser muito melhor. Com certeza. Mas uma questão familiar, assim, talvez, a Carol pode falar sobre isso, saiu de casa cedo, né? O filho homem, quando ele nasce, algumas famílias já até vê como uma possibilidade de um investimento, né? Uma carreira. Não, isso daqui vai ser jogador, esse daqui vai ser seleção brasileira, esse daqui vai ser um Nadal, esse aqui... Agora, a mulher, eu acredito que a família talvez tenha esse receio, né? Porque a Carol saiu de casa cedo. Ela vai morar num clube, viver em alojamento, viajar sozinha, e tem todo as questões femininas dela, né? Esse mundo, né? Também é isso. Hoje em dia mudou muito, porque alguns clubes ainda oferecem uma república que você pode morar, né? Eles dão ainda todo o auxílio. Mas na minha época realmente era mais complicado. Mas a minha sorte é que eu tenho uma mãe que, graças a Deus, tem uma cabeça super aberta. Meus pais, meu pai também, mas minha mãe, eu falo principalmente, foi a que mais me apoiou. Tipo assim, pode ir mesmo,
todo o respaldo que você precisar, nós vamos te dar, vai e tenta. Tanto que no primeiro ano eu voltei chorando. Não fiquei assim, eu voltei, aí passei mais um ano aqui em Rio Preto, jogando pelo Rio Preto, aí que eu fui a segunda vez. Mas Quantos assim, anos você tinha, Carol? tinha 15 anos, 15 para 16, eu voltei e já não era tão novinho. Hoje em dia as pessoas estão, as crianças estão mais, na minha época eu era bem criançona mesmo. Hoje em dia 15 anos já foi pra balada, não. Então, assim, eu voltei primeiro ano e toda semana eu ligava chorando, mãe, quero voltar. Ela, não, fica mais um pouco. Então, isso eu não posso falar dela, tem que agradecer, porque ela que foi esse incentivo. Bacana. Nós temos alguns comentários Vamos aqui lá, e pode perguntas, tá? A nossa página está aqui bombando hoje, o programa está uma boa audiência aqui, graças a vocês. E bastante pessoas comentam aqui, dando apoio a todas vocês no esporte. E alguns que se declararam fãs da Carol também, né? A Josi Lopes colocou que a Carol Gattaz joga demais, que é uma fã sua. Ana Thelma Costa também. A Elizabeth Nascimento Soares, entre outras. A Mônica Cerosi, ela concorda com a nossa discussão de que é difícil existirem mulheres que se destacam no esporte, ainda que existam. E o Alain de Abreu, aqui, nosso repórter especial, ele fez uma pergunta pro Petrô. Ele perguntou, o leão virou gatinho? Vocês viram como eu não estava sendo maledicente. O Maria Mimimi é a invenção do Alain. Ele que fala Maria Mimimi, eu que tô com a fama aqui, não sei porquê. Mas o Feminazi foi o apelido teu pra mim e pra Lisa. Mas esse é outro programa, a gente tá falando de mulheres no esporte, né? Eu não sabia que o Maria Sem Vergonha tinha o apelido de Maria Mimimi, gente, descobri agora. A Josi Moreira tá chamando a Carol de rainha do Camponesa Minas, tá? E temos uma pergunta aqui que eu acho que pode servir, né, para as três mulheres, né? A Vitória Gonçalves quer saber sobre preconceito em início de carreira e a Josi Lopes quer saber sobre o empoderamento da mulher no esporte, tá? Então, como que a gente pode falar aí desses conceitos que o público está querendo saber aí? Começando pelo início da carreira de vocês. Querem falar? Pode falar, pode. Bom, eu sou triatleta amadora, né, como a Flávia, e eu comecei E advogada, corrida, que é um setor também machista, né? Muito machista, que a gente sabe que dentro do direito tem muita definição do que é papel de homem e de mulher. E assim, eu comecei na corrida, mas sempre fui apaixonada pelo triatlo. Só que eu sou mato-grossense, via a Fernanda Keller, falei, nossa, um dia eu quero fazer isso, mas assim, para quem só caminhava antes de eu correr, era uma coisa impossível, né? Isso não é para mim. Quem corria 10 quilômetros era um herói, era um ser de outro planeta na minha concepção. E assim, aí você começa a praticar o esporte, você vai vendo que você é capaz, que você é resistente, que você quer sempre dar um passinho a mais, você começa correndo tipo 5 km, 10, 40, tem umas imagens ali, que eu corri, essa ali, na África do Sul, eu corri 90 km de uma cidade na outra, assim, e um sorriso de ponta a ponta, porque é muito prazeroso você fazer por paixão quando você gosta. E todas as mulheres podem sim, independente da idade, que começar a fazer qualquer esporte, não precisa começar de criança. Eu nunca corri, eu nunca nadei, eu nunca pedalei. Não, mas se você gosta, se você faz com paixão, é possível sim, em qualquer idade, em qualquer circunstância, você vai lá e faz. Bacana. Você tem que mostrar que você é capaz, a força tem que estar na mente, porque nem todo mundo vai te incentivar, vai te colocar para cima, o marido, o namorado, quem quer que seja. Às vezes eles até boicotam, né? Mas quando você se posiciona, não, eu quero isso, eu vou fazer isso, eles começam a te respeitar. E assim, eu sempre tive que brigar muito por tudo que eu quero, né? Porque ainda mais no Mato Grosso, que essas coisas, tudo coisa para homem. Antigamente, quem fazia musculação era homem, mulher, nem pensar em chegar perto disso, ia virar menino, né? Ia virar menino. E assim, eu casei novinha, tive filhos novinha, então, mas sempre ali e não desisto. Então, acho que isso me dá mais força ainda para você brigar por tudo isso. Exige muitas horas de treino, né? Exige muita dedicação, viagem. Tem cobrança da família nesse sentido, da tua ausência para poder treinar, para competir? Muito, porque assim, você já começa numa rotina que final de semana, sábado e domingo, você não tem, porque sábado e domingo, sexta, sábado e domingo são o volume maior, então você tem que dormir cedo.
tá festinha, é um jantarzinho, vamos lá, 11 horas já terminou. Só que não termina, 11 horas você já quer estar no seu quinto sono, porque no outro dia, além de você dormir bem, você tem que estar descansado. Então, assim, tem muita cobrança, assim, às vezes você está numa fase de treinamento. Minha família mora toda no Mato Grosso. Ah, tem um aniversário, tem um batizado, tem uma coisa, uma visita, você não vai. Então, assim, você tem que contar com apoio no começo, porque todo mundo meio de bico, só pensa nisso. Depois começa a respeitar, começa a admirar e começa até a incentivar os outros que estão perto, né? Tipo, se ela pode fazer, por que eu também não posso? Exatamente. Essa rotina não é esporte amador, não. Vocês são profissionais mesmo. Nossa Senhora, é verdade. Tem que ter bem... Carol, essa coisa que eles falam de empoderamento mesmo, que são você ocupar cargos, né, principalmente cargos de chefia. O vôlei é considerado um esporte feminino, mas você tem pouquíssimas mulheres treinadoras. Por quê? Sempre me perguntam isso e, na verdade, eu não sei te explicar, né? Tivemos a Isabel uma época sendo treinadora. A gente tem aqui perto também, Araraquara. De Araraquara tem a treinadora de lá, do cabelinho vermelhinho, magnífica. Ela também. E realmente não tiveram tantas... pessoas que se interessam por ser técnicas, mas eu também porque é o comando, não tem o interesse pela maioria. Você pode... A própria Seleção Brasileira de Futebol, que demorou para ter, agora tem uma... Né? Agora que tem também... Eu acho que é um interesse mesmo, sabe? Da mulher em dirigir o time? Eu acho que sim, de repente as mulheres têm um outro interesse, acredito eu, né? Porque... a Sandra, né, que é de Araraquara, ela tem o respeito das meninas e de todo mundo muito grande. E eu acho que não é diferente com as outras técnicas, porque até é uma questão até de hierarquia, né? Eu acho que o atleta, de qualquer que seja, tem que respeitar o seu comandado. Tem alguma técnica mulher que comanda um time masculino? Não, no vôlei não. Respondeu. Que eu saiba. Não, eu não. Mas ela acha que é mais a falta de interesse, que talvez a mulher tenha esse seu limite do atleta, que é uma vida curta, e dizer, daqui pra frente eu vou geralmente, me dedicar a outro tem, tipo de vida. Né? Geralmente tem as técnicas em categorias mais de base, né? Que a gente ouve falar. Mas aí é no papel de cuidar. Pode né? ser, É quando a gente cuida, né? formar. Aí é onde a mulher serve, né? Cuidar do outro, né? Cuidar da criança, cuidar do adolescente. Mas quando chega o embate, né, das cabeças, da estratégia, parece que a gente vai rareando. Não sei te explicar, não sei te falar. Uma coisa que a gente via muito na Olimpíada também foi essa discussão de que a mulher, quando chega numa final, ela tem mais dificuldade de manter o equilíbrio emocional. Acho que a Marilza já mostrou aí bem, né, essa lenda. E a gente, nossa, altas cartas, né? Artigos que eu li, de que, olha lá, a gente chega na reta final, as menininhas lá da ginástica, o time de vôlei. A mulher, você acha mesmo que ela é mais complexo formar, estruturar emocionalmente um atleta do que um atleta homem? Não, acho que não tem nada a ver. Eu, particularmente, acho que não tem nada a ver. Eu acho que são situações. Eu acho que no Brasil ainda, claro que melhorou, né, melhorou muito, mas ainda faltam uma estrutura adequada. Uma Olimpíada são os melhores do mundo. Mas você vai disputar com uma menina do Japão, uma menina da China na ginástica olímpica, eu já fui para o Japão e já fui no Centro Olímpico Japonês, é absurdo a estrutura que eles têm para treinamento. E nós temos centro de treinamento. Então, aí eles falam que é o psicológico. Não é só o psicológico, é a preparação num todo. Você entendeu? Nós temos dinheiro, só que infelizmente a gente está vendo aí que está acontecendo no Brasil, né? Para onde vai. Se fosse aplicado certinho o dinheiro, se fosse aplicado seriamente, o Brasil seria uma potência. Porque tem bons profissionais, nós temos essa condição de sair e de pegar essas experiências com outras pessoas de fora, tanto que viajamos direto. Só que infelizmente não tem uma estrutura. O vôlei ainda tem o centro de treinamento em Saquarema, que é próprio do vôlei, que tem uma estrutura muito bacana, tanto que isso eu acho que ajudou muito também o vôlei a se destacar, ganhar medalhas, mas é o vôlei, o futebol, o basquete, o handebol, o atletismo, né? Não tem um centro de treinamento com os primeiros, né? Tem equipamentos bons, mas eu acho que precisa mais, precisa incentivar mais. Não, você passou no próprio triatlo mesmo, né? Você vê nos outros países, existe treinamento para a seleção, né? Para a seleção inglesa. No Brasil, cada um é patrocinado por um diferente. Eles não correm pelo mesmo time, entendeu? Correm pelo Brasil, mas cada um tem um centro de treinamento diferente e um time diferente, né?
Então não tem a equipe brasileira de teatro, já teve antigamente, mas hoje em dia não existe. É muito difícil buscar patrocínio, é muito difícil conseguir, você mesmo falou da comida que você tem que pagar. A Carol está no... É um outro esquema, porque não seria nem o nível. Não, nós somos Nós profissionais, estamos falando, vocês também. do esporte coletivo, de Vocês estruturar, estar num mesmo? time, mas ainda assim a gente tem que buscar o patrocínio para sobreviver e para poder se manter treinando, né? Comprando os equipamentos adequados. É muito difícil conseguir isso, é muito difícil vender o seu peixe. É mais difícil, você acha, do que para um homem ou não? Meninas, as duas. Eu acho é muito difícil, sim. E no meu caso ainda, essa coisa do preconceito, acho que além de ser mulher, acho que um pouco pela idade. Infelizmente é ridículo isso. Que é preconceito também, né? É muito. É o preconceito. Né? E tem gente que olha assim e fala, não sei, será que vai virar alguma coisa, né? Que vai, enfim, não incentiva. Eu não tenho patrocínio nenhum. Tem uma moça que me ajuda muito, que é a Cris, ela é incrível, ela que criou a minha Você paga do página. teu bolso para disputar? Isso, porque ela que paga tudo do meu bolso. A inscrição para uma prova, Do Ironman? $800. $800 uma inscrição no Uma Ironman. inscrição. Isso. E para o campeonato mundial vai $1.000. Vai $1.000. Né? Que é essa do Havaí. Do Havaí. E tudo isso, assim, você Você está já- classificada, né? Estou classificada. E aí você tem que ir por tua conta. E aí você tem, e abre assim, tipo, você terminou agora em maio, em junho já abre a inscrição para maio do ano que vem, pro Iron de Florianópolis. Você, tipo, classificou, eu fiz a prova em Fortaleza, me classifiquei, consegui a vaga em Fortaleza, em novembro. Ali você já tem que pagar os $1.000 para a prova que vai ser esse ano. Se você se programou ou não, então assim, o negócio não é só você treinar e ir lá conquistar. Você tem que se preparar financeiramente também antes disso, porque senão você não tem nem estímulo. Fala, nossa, eu vou ser classificado, mas eu não tenho dinheiro para pagar a inscrição, na hora. Então, é um desestímulo isso até, né? Bacana. E às vezes, assim, meu marido brinca que eu falo, nossa, parece que esporte no Brasil é só futebol, né? Que tem mais visibilidade. E tem tudo, tem massagista, tem isso, tem aquilo. Nós, triatletas, não temos nada. E você tem que ter um fisioterapeuta, uma osteopatia, alimentação adequada para aguentar o ritmo de treino, teu ritmo de trabalho também. Que a gente trabalha o dia inteiro, né? Tem mais as coisas de casa. Doutora, tem esse patrocínio? Não, Também? eu me patrocino. Também se patrocina. Eu vou no caso da osteopatia, eu tenho minha mãe que de vez em quando faz acupuntura em mim para tirar as dores. É bom, né? Já é ótimo. E a gente está falando Eu assim tento, de algo, né? Assim, não estou bancando uma de médica, não, mas um profissional aí que a gente ouviu esses dias, que me acompanha até, e ele fala da importância, se as pessoas tivessem ideia, né, de quantas pessoas ficariam menos doentes, menos depressivas. Nós estamos falando aqui de saúde pública, básica, né? De como o esporte promove isso. Resgate, né? Agora vamos para o outro lado, né? Então aí essa briga toda da Cracolândia, assim, né? O quanto o esporte tem o poder de redefinir vidas e histórias, né? E aí é como disse a Carol, a gente não tem o mínimo, né? De estrutura para seduzir o menino, né? O adolescente. Carol, o Arthur disse que tem uma provocação aqui, ele quer responder. Não, eu não quero, quero que você responda. Eu respondo. Tá? É uma provocação sempre para que mim. existe alguma coisa que fica não esclarecida, a Marilena gosta de deixar sempre claro. Claro. No começo do programa, eu falava, depois que acabava o programa, eu chamava ela e falava, olha, Marilena, teve esse comentário aqui, eu não quis falar. Ela, mas aí que você devia ter falado. A gente fala publicamente. Eu comecei a Até porque não somos donos da verdade, né? Aqui é para todo mundo falar. A Natália Bernardo, ela está acompanhando aqui desde o começo, elogiando a Carol. E agora ela disse assim, enquanto a Carol falava sobre a falta de interesse, né? Ela disse assim, concordo, a mulher faz quando quer, é falta de interesse. Carol, te admirava, agora ainda mais, porque você não cai no jogo dos feministas. Parabéns. Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas com ismos, aquilo, né? E muita gente pergunta, mas é importante, no mundo de hoje ainda precisa de um programa para reafirmar a questão de minorias, das mulheres. E assim, teve uma notícia na Folha de São Paulo esse final de semana, do programa do Pedro Bial, o último, que discutiu racismo com 4 negras maravilhosas e feminismo.
E o programa teve um ibope menor que um filme que o outro canal ali, acho que o SBT passava. Pela 20ª vez. Pela 20ª vez, um filme tonto. E aí disse como as pessoas ainda se incomodam em discutir temas que são muito doloridos para a sociedade. A gente prefere fingir que não existe. É que elas têm medo de te identificar no preconceito. A gente assim, tem tanta mulher que fala assim, eu não sou feminista. Eu pergunto assim, você acha que a mulher quer um mundo melhor para o homem e para o filho e para a filha dela? Eu quero um mundo melhor para o meu filho e para a minha filha. Eu quero um mundo igual para os dois. A mulher quer igualdade, gente. Nós não queremos ser melhor que ninguém, nem pior que ninguém. A gente quer igualdade. E a gente tem muito, o feminismo está aí, sim. O machismo está aí, sim, fazendo muitas vítimas. E muitas vezes o machismo a machista é a própria mulher. E a gente quer inspirar com essas mulheres aqui para mostrar que o mundo pode ser mais justo, mais legal. E eu adoro você estar aí participando, perguntando, colaborando com a gente. Não tenha medo dos istas, não. Eu também acho que definição é o de menos aqui. O que a gente quer, acho que todo mundo quer um mundo mais igual, né? Acho que independentemente do sexo, assim, né? Mas ser feminista não precisa os homens deixarem de ter delicadezas, né? Pode abrir a porta do Gentilezas, carro, a gente adora. mandar flor. Gente adora flor. A gente adora. A gente só quer ter salário igual. Nós continuamos né? sendo a delicadeza. Não ser estuprada. Rio Preto hoje teve um caso aí, ó, para você ver como a gente ainda precisa discutir isso. 83 casos de estupro esse ano contra 33 no primeiro quadrimestre do ano passado. Tem alguma coisa muito errada acontecendo e alguém precisa discutir isso, né? Não temos o poder aqui de mudar, mas temos o poder de contribuir para a discussão. Claro, né? tem que ter. Legal. Petro, e aí, Petro? Estava falando do aspecto psicológico, eu queria entregar a Carol aqui numa situação, queria que ela pudesse contar também. Uma amiga dela, Fofão, entrevistei a Fofão no Sesc aqui, ela falou assim que a Carol era muito ansiosa. Às vésperas das convocações, a Carol era extremamente ansiosa e ela falou que a Carol é uma querida, né? Já que eu tô aqui para, como que você falou? Pra não, vim aqui para ser um gatinho, é isso? Não, eu não, o Alan. O Alan. O Alan te chamou de gatinho. A Carol extremamente uma querida, mas também muito ansiosa. Então, às vésperas das convocações, assim, ela sempre conversava com você, né? Queria falar como que você lidou com isso, assim. E hoje, né, já mais madura, tudo, como que você vive essa questão, né? Agora você é uma das principais jogadoras ali do Minas, né? Um time que tem bastante meninas ali também, né? E fala um pouco sobre isso. Eu acho que o tempo é o melhor remédio, né? Eu até brinco que hoje eu sou uma das mais velhas do meu time, mas tem uma menina só mais velha que eu e eu sou a mais velha. E pra mim hoje, quando acontece algumas coisas, eu começo a dar risada, eu falo, calma, eu já passei por isso. E eu era muito ansiosa mesmo. Eu nunca fui uma atleta craque de bola, que eu ia chegar lá, tipo um Neymar, que eu não preciso treinar e chego lá e vou arrebentar e vou ser convocada toda hora. Não, eu sempre tive que ralar muito para estar ali. Então, como eu, tinha várias meninas juntas. Então, você imagina a minha ansiedade nova de querer mostrar, querer meu espaço e sempre fui mesmo muito ansiosa. Eu falo que se eu tivesse o que eu tenho hoje, né, há 10 anos atrás, eu teria aproveitado até o meu período próprio de seleção muito melhor. Porque eu ficava ansiosa com os cortes, eu queria estar lá dentro de quadra para me mostrar que eu podia e queria fazer. E hoje eu vejo, não precisa disso. Você faz o que você sabe fazer de bom ali dentro. Claro que você tem que se esforçar, claro que você tem que matar um leão por dia, mas com calma, não precisa dessa ansiedade toda de... A ansiedade já te prejudicou na carreira? Muito, assim... Eu falo até várias vezes nos próprios jogos, isso é normal até hoje, a gente sente um frio na barriga antes de jogos importantes, de entrar em quadra, é normal. Mas assim, às vezes você te atrapalha numa situação pequena, porque são, principalmente no vôlei, todas as situações são muito rápidas. Então você tem que pensar em frações de segundo. Então se você estiver ansiosa, aquela ansiedade já toma conta da sua cabeça e já não consegue pensar direito. Então acho que muitas vezes eu poderia, claro que voltando ao psicológico, não que uma psicóloga não seja importante, acho que é muito importante trabalhos psicológicos junto com toda a estrutura que se pode ser feita. Mas com certeza isso, quanto mais tempo você for na sua carreira... Tem meninas que conseguem desenvolver muito antes, tem meninas bem novas que já conseguem ter essa calma. Mas acho que vem de pessoa para pessoa, né? Eu fui muito ansiosa. Hoje em dia, graças a Deus, eu mudei muito. Só queria ter 10 anos a menos, né, para poder aproveitar. Mas... Quem que te dá trabalho hoje nessa questão, assim, no Minas? Quem?
Não, as meninas estão agora até estão convocadas para a seleção, as meninas novas, Rosa Maria, Nayane, que jogam comigo, né? Que são meninas com super potencial, são novinhas, né? Então às vezes você vê alguns questionamentos, mas são meninas que já têm, que eu percebo que eu na idade delas, eu era mais bobona do que elas são hoje. Então por isso que eu falo que a evolução do ser humano, né? Até as próprias crianças já nascem sabendo mexer em tantas coisas, né? A gente, enfim, na nossa época era diferente. Mas trabalho não, a gente consegue fazer um trabalho bom desde a base que já melhora isso. A Flávia e a Marilza, a Marilza até falou um pouquinho disso, mas assim, tendo que trabalhar, ter uma profissão que não seja de atleta, conciliada com a atividade de atleta, Flávia, médica, sobra tempo para namorar, ver filme, fazer alguma outra coisa na vida entre a medicina e essa loucura que esse esportes que exige muito, muito, muito treino? Não, a gente tem que fazer sobrar, né? Eu tenho meu namorado, meu noivo, né? E a gente tenta ir no cinema, pegar filme de vez em quando, a gente fala, não, gente, tem que ir no... filme, né? Ver filme. A gente gosta de sair e nas épocas de treino mais pesado, assim, às vezes a gente faz jantar em casa mesmo, porque a gente precisa comer massa, é uma coisa mais específica, então a gente costuma fazer. Hoje em dia nem tanto, né? Eu gostava muito de ir no Vila, hoje em dia eu já diminui um pouquinho, mas gostava de ir no Vila, assistir um show de rock, não sei o quê. Mas assim, eu acordo para ir para academia durante a semana às 6 horas da manhã, e aí eu vou trabalhar direto. Aí tem que arranjar um horário para nadar e à noite normalmente a gente treina. E fim de semana também, 6 horas, 7 horas da manhã que a gente... Ele é triatleta também? Ele é triatleta também. Teu marido faz o quê, Marilza? Ele é corredor. Ok. Também. Ele é triatleta e ele que cozinha e lava a louça. Que bacana. Então é mais fácil de entender, né? Não, ele entende super bem. Ele até gosta assim, de ter alguém para fazer as coisas com ele. Eu acho que isso une bastante a gente. Mas assim, falta um pouquinho de tempo para a nossa família. Então, de domingas a gente tenta almoçar, né, ou com os pais dele, ou com os meus pais. Minha irmã mais velha reclama muito. Eu tenho dois sobrinhos, minha irmã reclama demais que eu não estou em casa. Mas a gente tenta conciliar. Minhas amigas também reclamam muito minha ausência. Mas... E a dedicação delas, desculpa, assim ela já fala sobre isso um pouco. É impressionante, porque no sábado, quando eu falei com ela, tinha acontecido todo aquele episódio infeliz a 42 horas da prova, né, Marilza? Sim. E ela já estava preocupada não só com a prova de domingo, com a competição de outubro, né? Etapa mundial, como que ela vai voltar a treinar sem a bicicleta em 15 dias, né? Então você falar isso também, né? Essa tua pergunta foi no campo da ausência. De conciliar, né, toda uma vida, porque o trabalho como advogado, os treinamentos, uma alimentação que já é rígida, que já te tira um monte de coisa do teu caminho, né? A pizzaria com os amigos, aquela coisa. E aqui na região, e aí no interior não tem outra coisa, boteca é a única distração, né? Churrasco. Eu adoro cinema, então assim, meu descanso, eu treino de manhã, eu entro numa sessão e saio da outra no cinema, então eu amo. E assim, como eu treino, eu rendo melhor de manhã, então eu prefiro acordar às 5, até umas 9 já terminei meu treino e tudo, e programo o resto do dia. Mas assim, pra mim é tranquilo, eu planejo direitinho, mas sempre tem uns contratempos, uma pessoa que fica nesse período meu de treinamento, meu marido fez cirurgia, minha mãe fez cirurgia, meu filho fez cirurgia, meu marido e minha mãe, eu que cuidei aqui. Então assim, você tem que continuar com a cabeça para você treinar, porque você não pode perder treino. Tem um sábado, você tem 180 km para pedalar. Na segunda, você tem a natação. Aí você não tem outro dia para fazer isso. Lógico, às vezes um treino ou outro você perde, mas eu fico um pouco angustiada quando eu perco, né? Então, acho que a mania de triatleta, você fala, meu Deus, porque durante a semana, como é que você vai fazer? Você tem que trabalhar, você não pode deixar de trabalhar também para treinar. A gente brinca assim que meu trabalho está terminando, está acabando com meus treinos, né? Está atrapalhando meus treinos. Mas é piada, mas dá para conciliar assim, sabe? Você tem que abrir mão, né? Tem que ter prioridades. E principalmente na fase que começa pouquinho, aí vai intensificando o ritmo e a quantidade e tudo.
Aí nessa fase fica mais focado, mais centrado. Às vezes eu até brinco com meu marido, não me arruma nenhum programa. Se me chamar para correr, para pedalar, para nadar, eu tô dentro. Mas se não me chama para barzinho, não me chama para festinha, porque eu vou ficar angustiada e falar não. Né? Você é antipática. Às vezes a pessoa fala, poxa, mas não pode ir. Então não arruma nenhuma programação até a prova. Aí passou agora, eu falei, olha, tem uns dias aí, pode, dá para comer uma pizza, tomar um vinho. Mas bacana. Mas legal. Gente, nós não esquecemos não de que hoje tinha a camiseta de quem compartilhou o último programa. A gente não falou nada até agora, parecia que a gente tinha esquecido, né? Não. Mas o Arthur a gente já decidiu assim, ó, fazer o mais arcaico modelo de sorteio. Papelzinho dentro do copinho, as meninas pegam, pra ninguém falar que teve marmelada. Foram 51 Dá lá a camiseta. 51. E, gente, só lembrando que o programa de hoje, esse programa de esportes, você tem até quarta-feira que vem para compartilhar o programa. Curtir, compartilhar, e a gente vai sortear outra camiseta que foi desenvolvida pelo Faniquito. Muito bacana, que ele traduz muito o conceito do nosso programa, que é Maria sem vergonha de ser mulher, tá? Atrás a gente tem uma frase que a gente costuma dizer que é a nossa... É o resumo do que... A nossa missão. Isso aí, Arthur. Maria sem vergonha de decidir, fazer política, escolher e ser escolhida. São essas sem vergonha que a cada tempo mudam a história. E a gente quer aqui plantar e fazer muitas Marias sem vergonhas que você entre e a gente construa e forme, cada uma no seu meio, do jeito que trabalha. Vamos sortear essa camiseta aqui, SP, mas quem foi escolhido pode trocar, tá bom, gente? Tem uma pezinha aqui bem bonitinha. Adorei essa camiseta, eu tenho a minha, eu tenho a dele. Opa, semana que vem a gente vai vir, vamos fazer esse acordo? Vamos, a gente só combina e a gente esquece. Eu queria pedir uma coisa, que tem gente no Facebook ali, querendo saber da programação da Carol aqui em Rio Preto. Isso. Depois do sorteio ou antes, não sei, você poderia melhor, falar sobre o dia do desafio, né? E você participa Como que agora, não é me essa sua parceria aí com o Sesc, que está acontecendo hoje? O dia do desafio, acho que todo mundo sabe, né? É um dia que incentiva o movimento, né? Eu acho que meu brinco podia ser todos os dias, mas hoje está sendo o dia do desafio aqui em Rio Preto. A gente está disputando contra a cidade de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. E hoje de manhã nós tivemos uma atividade lá no centro de eventos, no estacionamento, que foi bem bacana, foi bastante gente, se movimentaram até, dançaram, foi muito legal. E agora à noite, às 19 horas, no Sesc, em Rio Preto, vai ter um bate-papo comigo lá, vou fazer um bate-papo com o pessoal, a entrada é gratuita. Um bate-papo, depois nós vamos fazer uns desafios, uns joguinhos lá, então quem tiver aqui em Rio Preto está convidado para ir lá. Isso. E agradecer a Thaís, linda, minha sobrinha, que trouxe a Carol aqui pra gente. A Thaís, assessora lá no Sesc, que está com o João. E os dois estão aqui participando do programa, que são também da nossa vibe. Aí, eles também são Maria sem vergonha. Muito, graças a Deus. E é isso aí, vamos fazer o sorteio então? Vamos lá. É uma camiseta, né? Vamos lá, pede pra Carol. Vamos lá, Carol. Tira um nome aqui. Fica à vontade, pega do fundo, do começo. Vamos ver quem vai pegar essa camiseta. A primeira Maria Sem Vergonha sorteada. Arthur, pode falar, Arthur. Pode, você que sabe. Não, Arthur, pode ler, porque eu tô sem óculos, amor. Não é marmelada, você tá vendo. Gisele Bortoleto, é tu, amor. Gisele Bortoleto Fernandes. E ela falou que ela ia ganhar. Nossa repórter. Legal, a gente quis que fosse com um papelzinho assim. Eu queria até que a Flávia e a Marilda pegassem outros nomes, só para dizer, não está sorteando, que tem, né, para ver que tem outros nomes ali dentro. E a gente deixou com essa tranquilidade de não fazer o sorteio, fazer público aqui, porque a gente estava deixando todo mundo participar. Se a Gisele não quiser a camiseta, o que eu duvido, ó, a Flávia sorteou um outro nome aí, ó, que é o nome da Teodora Relações Públicas, que é uma empresa de assessoria aqui da cidade. Essa camiseta é da Gisele, na semana que vem a gente sorteia outra. Compartilha de novo aí. Compartilha de novo. Vai ser nossa, gente. E eu queria muito agradecer a todas vocês. Gente, muito legal. Fiquei emocionada. Petro, obrigada, Petro. Você foi fofo hoje, viu? Nossa, Petro, nem dá pra acreditar. Mas fofo demais, né? Chuchu. Gente, quarta-feira que vem a gente tá aqui de volta com mais um assunto. E aí, firmes e fortes no nosso desejo, né, de construir aí algumas Marias sem vergonhas que possam ajudar a melhorar esse mundo e trazer mulheres aqui que possam inspirar coisa bacana. Um grande abraço e até lá.